as advertências dadas por Deus através do ministério de Noé, que era pregoeiro da justiça. Eles não deram crédito, não levaram a sério. Então eles caíram num grande erro que, consequentemente, levou eles a serem destruídos no dilúvio. Vamos agora analisar o que levou eles a este erro tão grave. A corrupção do mundo, nos versículo 1 e versículo 2, nos diz assim: que aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhos, ou eles nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Após a queda de Adão, o homem não foi mais o mesmo. Todos nós, após o nascimento, herdamos um coração mau e perverso, uma inclinação só para o mal. O homem não tem inclinação para as coisas de Deus. Nós notamos isso quando Adão pecou. Ele fugiu, ele se escondeu entre as árvores e não quis encarar as advertências de Deus. Ele não quis encarar o juízo. E Deus sabe onde está os homens. Ninguém fica escondido aos olhos de Deus. E após o nascimento de Caim e Abel, nós podemos ver claramente o primeiro homicídio cometido na face da terra, quando Caim matou Abel. E então esse casal, Adão e Eva, no mesmo dia perderam os 2 filhos. Um morreu, foi assassinado, Abel, e o outro fugiu, que foi Caim. Caim fugiu da presença de Deus, Caim fugiu do meio do povo de Deus, Caim foi para bem longe. Ele foi o primeiro apóstata, foi o primeiro homem a ir para bem longe da presença de Deus. E ele constrói uma cidade, edifica uma cidade, gerou um filho com a sua mulher e colocou o nome dele de Enoque. Não aquele Enoque que andou com Deus, mas um Enoque gerado por Caim. E ele edificou uma cidade que colocou o nome do seu filho Enoque. Agora a gente vê o arraial do povo de Deus separado do arraial dos filhos dos homens. Os filhos dos homens, que a Bíblia chama aqui, são uma linhagem piedosa, uma linhagem piedosa, uma linhagem que não é religiosa. Caim é um homem que se afastou da sua família, que se desligou dos laços familiares e foi viver a sua vida bem longe dos pais e também do governo de Deus. E essa escritura nos mostra claramente que foi se proliferando a família de Caim, e por outro lado também o Senhor Deus deu uma semente, um filho para Eva, e ela gerou esse filho chamado Sete. E diz que nessa geração de Sete nasceu homens piedosos. O capítulo 5 de Gênesis, capítulo 5, versículo 30 diz: viveu Lameque depois que gerou Noé 595 anos, gerou filhos e filhas. Não é esse texto que eu queria ler, esse aqui. É o capítulo 4, versículo 26, perdão. Diz assim: e tornou Adão conhecer sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a semente, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então começou a invocar-se o nome do Senhor. Começou a haver um reavivamento nessa família, que antes já havia acontecido uma tragédia, o irmão mata o outro. Deus então começou a manifestar sua graça na família de Adão. Nasceu Sete gerou Enos, então ali começou a se invocar o nome do Senhor. Então a família piedosa começa a se crescer a partir daqui. E o capítulo 5 nos mostra a genealogia da família de Sete. Nos dá uma narrativa de homens piedosos, como Enoque, que andou com Deus, o Senhor tomou para si, como Matusalém, que foi o homem que viveu mais tempo sobre a face da terra, 969 anos. A robustez de vida era enorme naquela época. E essa linhagem, essa família piedosa, começou então a se misturar, a se corromper o seu caminho. Esse foi o erro que começou a acontecer naquela época. O capítulo 6 de Gênesis, onde nós acabamos de ler,
nos diz claramente que houve uma apostasia. Se pela segunda vez vai haver uma outra apostasia. A primeira foi de Caim, e agora é uma coletiva que não está mais no singular, mas no plural. Eles apostataram. A primeira foi uma apostasia singular, só foi Caim. Agora foi uma coletiva de homens piedosos que começaram a se afastar dos caminhos de Deus. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Essa multiplicação dos filhos aqui é o resultado da bênção de Deus, que quando disse lá para Noé, no capítulo 1, versículo 28, o Senhor abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Então essa multiplicação é o resultado da graça e a bênção de Deus. E esse crescimento da raça humana, os homens eram depravados moralmente, um coração mau, e eles abusaram, essa depravação do homem, os abusos que praticou, perverteram essa bênção, essa graça, de tal maneira que ela foi transformada em uma maldição. Aqui nós lemos que o pecado se aproveitou da misericórdia de Deus para exercer, para ser excessivamente pecaminoso. Em Provérbios capítulo 29, versículo 16, Provérbios capítulo 29, versículo 16 diz assim: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se os transgressores, mas os justos verão a sua queda. Começou a haver uma multiplicação. Eram homens piedosos, agora eles começam a apostatar da fé e a se misturar com as filhas dos homens. Então essa multiplicação não foi uma multiplicação agora de uma semente de justo, mas foi uma multiplicação de pecadores, de ímpios. E isso trouxe um mal sobre a face da terra. A sociedade então passou a ser muito rebelde. E o texto que nós lemos aqui viram, versículo 2, que os filhos de Deus viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Esse texto aqui não pode ser levado interpretado à luz do livro de Enoque. O livro de Enoque não é um livro considerado por nós cristãos um livro canônico. O que é um livro sagrado? Um livro que foi revelado por Deus para nosso entendimento. Não. Nós temos os 66 livros que são suficientes para nos dar uma compreensão da palavra de Deus. Nós seguimos a regra da hermenêutica, a regra da homilética, né? Que a Bíblia interpreta por si própria. A Bíblia por si só fala. Esses homens aqui, como diz o livro de Enoque, não eram anjos que caíram do céu e vieram aqui na terra e começaram a possuir as mulheres e a ter contato com elas. Não foi isso que aconteceu. Eles não se casaram com elas. Não foi anjos. Eram homens. A Bíblia fala em alguns textos, como o livro de Jó, chamando os anjos de filhos de Deus. Mas nós vamos ver bastante quantidade de texto na Bíblia Sagrada dizendo que nós cristãos, o povo de Deus, é chamado de filho de Deus. Como nós podemos ver claramente aqui no capítulo 5, quando é narrado a linhagem piedosa de homens de Deus. Esses filhos de Deus não eram anjos, certo? Esses filhos de Deus não eram seres angelicais que vieram do céu, mas sim homens que seguiam o caminho de Deus, homens que andavam com Deus, homens que eram justos naquela geração. Eles então começaram a cair numa degradação. O que é degradação? A vida moral deles, o caráter piedoso começou a se desfazer. Eles começaram então a abandonar certos hábitos santos, justos, piedosos, e começaram então a ser influenciados pelo mundo daquela época antiga. E eles olharam para a aparência. O erro está aqui, ó. O erro está aqui. Eles olharam para aquelas mulheres e isso levou eles à apostasia. Então, o que levou aquela geração piedosa a se apostatar da fé foi eles casarem com mulheres que não eram piedosas. Foi um casamento misto.
Veja aqui, ó, eles se misturaram com a raça excomungada de Caim e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. É isso que diz o versículo 2. Ó. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem são essas filhas dos homens? Aquela família ímpia de Caim. Quem são os filhos de Deus? Aquela família piedosa que vem de Sete, de Enos. Então houve uma mistura no casamento. Deus não aprovou isso. Isso não trouxe benefício para o povo de Deus e nem para aquele mundo antigo. Isso levou eles então a ofender a santidade de Deus, ofender o santo e poderoso Deus eterno. Isso levou eles à apostasia. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, Deus refuta isso. O que há de errado nesses casamentos é que eles escolheram pela aparência e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Eles escolheram baseado naquilo que eles estavam vendo. Eles seguiram a escolha que seus próprios sentimentos corrompidos fizeram. Esses casamentos eram proibidos em Israel. Eu vou abrir aqui minha Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e versículo 4. Escutem aqui, Isaías e Rai. Diz assim: pois elas fariam desviar, diz assim, Deuteronômio 7, 3. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os filhos de Israel de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Deus está proibindo aqui os filhos de Deus, os filhos de Israel, a casarem com as mulheres cananitas, aquele povo que adorava outros deuses. E a gente olha nas Escrituras mais adiante, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 até versículo 4, que o rei Salomão, o terceiro rei de Israel, caiu nesse erro. Ele caiu no erro, ele casou com uma mulher que não era piedosa, uma mulher que não era não pertencia ao povo de Deus, não seguia a Deus, não adorava o Deus verdadeiro, mas sim a outros ídolos. Salomão casou com essas mulheres, não com uma, mas com várias mulheres. Ele praticou a poligamia. E isso levou ele ao quê? A se afastar de Deus. Levou ele a virar as costas para a palavra de Deus. Levou ele a virar as costas para as regras que todo rei de Israel deveria cumprir. E isso levou ele então à apostasia, a praticar erros gravíssimos. Deus, o Senhor, não tolerou isso na época diluviana. O mal, veja bem, quando um filho de Deus escolhe casar com uma mulher que não é filho de Deus, mas é uma mulher que não ama a Deus, que é inimiga de Deus, de modo nenhum aquele filho de Deus vai conseguir converter ela, ou fazer ela mudar de pensamento, ou ficar a favor de Deus, ou ter afeição por Deus, ou ter prazer por... Não. Tem uma frase que diz aqui, ó, eu até marquei e gravei aqui, anotei. Diz assim: o mal perverterá o bem muito antes de o bem consertar o mal. O bem não vai conseguir consertar o mal. Deus então não aprova isso. E o Senhor não aprovou que seus filhos se unam àqueles que agem como seus inimigos. E nós vemos esse erro sendo cometido pelos filhos de Deus, e o Senhor advertiu. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, os procurou convencer os seus pecados. Diz assim: o Espírito do Senhor se empenhou em convencer os homens através da pregação de Noé. O apóstolo Pedro escreveu na primeira carta, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. 1 Pedro 3, 19 diz assim. Aqui diz assim, ó: no qual foi também pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual
pouca, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Esse texto aqui não pode ser aplicado quando Jesus desceu até as profundezas lá no inferno e perigoso espírito em prisão. Não. Esse texto não se aplica nisso. O qual também foi perigoso espírito em prisão. Quem que perigoso espírito em prisão? O Espírito de Cristo, que estava sobre Noé. Noé, sendo usado por Deus, pregou aquele espírito em prisão. Quem é esse espírito em prisão? O texto diz, o verso 20 fala: os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto a longa imunidade de Deus esperava no dia de Noé. Esses espíritos em prisões eram os homens na época de Noé, que eram rebeldes ao Senhor. Então diz aqui que o Espírito do Senhor se empenhou em convencer os homens através da pregação de Noé e através do exame da consciência, mas isso foi em vão para a maioria daqueles homens. Por esta razão, o que foi que Deus disse? O Espírito do Senhor compreendia, a palavra compreender aí é convencer, né? O Espírito Santo estava ali, chamando os homens ao erro, alertando, falando. Deus diz então, os homens, sendo obstinados à voz de Deus, sendo obstinados a essa advertência do Espírito Santo, a esse chamado do Espírito Santo ao arrependimento, o que ele diz então no versículo 3 do capítulo 6? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O que essa frase quer dizer? Porque também é carne. Ele quer dizer assim, que irremediavelmente corrupto, carnal e sensual, de modo que é trabalho perdido contender com ele. Ele está dizendo que o homem também é carne. O homem, por natureza, ele só tem uma inclinação para o mal. Pode o etíope mudar a sua pele? E o leopardo a sua mancha? Essas são as palavras do profeta Jeremias. Não, isso é impossível. Todos eles estavam mergulhados na lama da carnalidade. Aquela geração de Noé estava mergulhada na lama da carnalidade. E o julgamento de Deus, vejamos aqui a misericórdia do Senhor no versículo 3. O julgamento de Deus para eles foi adiado. Vamos ver aqui o que diz o Senhor no versículo 3. Então diz o Senhor: não contenderá o espírito para sempre com o homem, porque também ele é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Sabe o que isso quer dizer? Que a misericórdia do Senhor entrou em evidência aqui. O julgamento foi adiado. Foi dado um tempo a eles para evitar o julgamento terrível de Deus contra eles. Foi dado a eles um tempo para se arrependerem. A justiça de Deus, a justiça disse assim: Senhor, acabe com eles. A misericórdia vem, intercede e diz: Senhor, deixe-os assim este ano também. Por enquanto a misericórdia prevaleceu. Um adiamento foi cancelado. Um adiamento foi concedido por 120 anos. E esse adiamento não são o perdão de Deus. Note, observem que os filhos de Deus se casaram com a filha dos homens. Embora isso tenha trazido grande ofensa para Deus, ele não aniquilou imediatamente. Deus não aniquilou imediatamente isso, mas esperou para ver quais seriam as consequências desse casamento, e o resultado foi negativo. Os filhos de Deus, eles penderam para o pior lado.